O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, boa noite. Mais uma segunda, mais um podcast Poderosamente. Como a semana tá passando rápido. Eu não sei se vocês estão com essa sensação, mas eu tô. Eu venho aqui numa segunda, a outra já tá chegando e semana que vem já tô aqui de novo. E hoje o programa tá muito especial. Então, assim, uma ótima noite, que você tenha uma semana aí abençoada. Estamos começando aí o último mês, né, do ano de 2025. Então, o ano também voou. Então, a gente já tá aí no 1º de dezembro. Daqui a pouco é Natal, daqui a pouco é virada de ano. Então, tá correndo, tá acelerado. E hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial. Mas antes de falar um pouquinho sobre ela, ela vai se apresentar para vocês. Eu quero agradecer a Impera Verde, a Marilene. Ela é uma amiga muito querida e trabalha com esses suplementos aí incríveis, né? A Marilene, eu sempre falo aqui com vocês, ela é uma parceira aqui do podcast e ela faz uma verdadeira consultoria, né? Ela não quer só te vender um produto, ela quer entender a tua necessidade, né? Eu agora fiz todos os meus exames, então ela olhou todos os exames para poder indicar exatamente junto com o médico aquilo que o nosso corpo está precisando, né? O suplemento é para suplementar, não é para colocar aquilo que você não tem, que você está deixando de comer na tua alimentação, comer aquele monte de porcaria, aí tu vai lá no suplemento e tenta repor, mas não é isso, a alimentação precisa estar equilibrada, mas a Marilene tem uma qualidade excelente e vocês têm 10% de desconto com ela, é só falar aqui, ouviu aqui no podcast, que você vai ter esse super desconto com ela, tá bom? E vamos para minha convidada. Ela, gente, é uma pessoa, assim, incrível. Eu conheci a Ju já tem um tempinho, né? Mas, assim, eu tive uma verdadeira experiência com ela o dia que ela cortou o meu cabelo. Essa mulher, ela não é, assim, só uma cabeleireira. Ela tem várias formações, mas ela vai apresentar para vocês. Ela vai falar tudo que ela faz para vocês. Mas ela, gente, é uma pessoa muito especial. É aquela profissional que olha dentro dos teus olhos e consegue entender aquilo que você está sentindo. Então, assim, eu falei com ela da última vez, né? Eu falei, Ju, você cuidar dos nossos cabelos não é só um cuidar do cabelo, sentar numa cadeira. É muito mais que isso. E hoje eu tenho o prazer dela estar aqui comigo. Ela vai contar a história dela. Ela tem uma história muito forte, que assim, a gente se segura para não se emocionar. Uma história de resiliência, de muita força, de muita determinação. E eu tenho muito orgulho assim de ter conhecido essa mulher incrível que representa aí Petrópolis em vários lugares. Ela vai contar tudo isso aqui pra gente. Ju, eu tô muito feliz de ter você aqui. Prazer. Muito obrigada por ter aceitado de vir. Você realmente é uma pessoa assim muito especial, né? Uma pessoa que não é uma pessoa comum, né? Então assim, eu tô muito feliz de ter você aqui comigo nessa noite. É um prazer estar sempre com você aqui em outros eventos. Gente, ela é maravilhosa. Olha, ela fala de mim, mas eu acho tudo que ela falou de mim, eu acho dela. Tudo. E assim, hoje, né, no nosso mercado de trabalho, eu acho que falta isso, né? A conexão do profissional com o cliente, a conexão de verdade, né? O momento, quem é você? Porque entrar o cliente, né, dentro do salão é fácil, ele pagou e a cliente sai. Mas aquela experiência real de você conhecer que faz toda a diferença. Eu acho que esse é o teu grande diferencial, assim, né? Você vai cuidar dos meus cabelos agora, porque semana que vem eu tô lá. Ganhei de presente, né? gente, mas assim, você vai cuidar dos meus cabelos agora. Mas, assim, eu tive a experiência de você cortar o meu cabelo, né, pro Master Queen. E assim, foi diferenciado, porque eu tava vivendo um dia que não estava um dia 100%, né? E eu lembro, assim, que você olhou dentro dos meus olhos, né? Você colocou a mão assim, você sente, você sentiu. Então, assim, eu acho que a gente hoje, a gente está sempre na correria o tempo todo e a gente precisa desse diferencial, que é a empatia, que é o amor, que é o carinho. E você é essa profissional. Então, Obrigada. assim, isso para mim faz toda a diferença. E eu queria que você contasse, assim, pra gente da tua história. Eu sei que você tem uma história de superação, né, muito forte. Queria que você contasse isso pra gente, porque inspira outras mulheres,
né? Inspira mulheres, outras pessoas que tudo é possível. Então, a maioria dos lugares que eu vou e tal, as pessoas elas sempre querem saber como que a Juliana Jopper virou a Juliana Jopper, né? Na época da tragédia em Petrópolis, eu sempre fui cabeleireira, trabalho no salão desde 14 anos de idade, porém a minha ascensão veio depois da tragédia. Por quê? Porque eu era uma mulher com 4 filhos, sobrepeso, eu pesava 130 quilos. Você emagreceu muito, né? Emagreci 50 quilos, assim, para mim já foi um grande feito. Mas na época das chuvas, com esse peso todo, com tudo o que eu passei, o que a minha família passou, nós perdemos também a casa. E aí eu fui morar no abrigo, porque assim, nós conhecemos muitas pessoas, mas todos estavam passando pelo mesmo problema, né? Todos estavam passando pelo a mesma aflição, que é o não saber o que ia acontecer no dia seguinte, se ia ter outra chuva e tal. E aí fui morar no abrigo, meu filho menor tinha 9 meses, né? Ô Ju, e nisso, eu lembro que você contou pra gente lá, você teve uma experiência muito bonita com Deus. Sim. Porque Deus te mostrou a hora de sair da casa. Exatamente. A minha família foi a primeira família a chegar no abrigo. Eu acordei pela manhã enquanto eu lavava a louça, porque eu lavo louça, gente. Toda mulher normal, com 4 filhos. Lavando louça de manhã. E aí a minha casa tinha uma vista bem bonita, assim, de uma mata. E no alto da montanha, assim, tinha uma árvore sobressaindo na mata, né? E aí, eu olhando para aquela árvore, veio na minha mente como um pensamento. Não foi uma voz falando, foi como um pensamento. Se chover ao ponto de você não ver essa árvore, saia de casa com seus filhos. Saia de casa. E aquilo foi tão forte em mim que eu comecei a organizar tudo para sair, porque eu tive certeza que alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia o que, se muito realmente... nítido, né? É que a gente acha que Deus, ele fala, a gente tem que ouvir uma voz, né? A gente tem que ouvir algo. Exatamente. E assim, ouvir a Deus, às vezes é se ouvir. É entender quando o pensamento é seu e quando o pensamento vem de algo supremo, né? Uhum. Então, eu comecei a organizar minha casa, organizar minhas coisas, e todo mundo falando que eu tava maluca. Meu marido falando, você tá maluca, a chuva já acabou, não tem chuva. E não tinha perigo de barreira aonde eu morava. Mas, não, você tá maluca, tá maluca. E aí minha mãe, que morava na casa de baixo, falou também que eu estava maluca. Mas quando é Deus falando no seu coração, aquilo não muda. A opinião dos outros não muda. Verdade. Nada. Porque quando Deus fala, é algo muito maior do que um outro ser humano falando para você. Então, eu continuei na minha trajetória do dia. Quando deu por volta de 1h30 da tarde, começou a chuva. E eu comecei a vigiar a bendita da árvore. Eu vigiando a árvore. Até o ponto de realmente a gente não enxergar aquela árvore. Eu peguei o meu filho, na época eu nem sabia dirigir. E aí eu peguei a chave do carro e peguei meus filhos. Teu marido não estava em casa, né? Nessa ele estava em casa falando comigo. Não, te chamando de doida também. Me chamando de doida, que ela tá maluca. E quando eu peguei a chave, ele falou, ué, onde ela vai? Não sabe nem dirigir. Mas a minha certeza era tão grande que ele viria comigo, que às vezes a mulher... já estava certo, eu já sabia que era só eu pegar a chave e ele ia vir atrás. Coisas de homem, né? Pegou a chave do meu carro, ai meu Deus, onde ela vai? Enfim. Agora eu vou ter que ir, né? Já que ela vai, eu vou ter que ir. Ué, ela foi, agora eu tenho que ir junto. E aí, nessa de pegar a chave, meu filho abriu a janela e olhou. A gente tinha uma piscina nos fundos, e aí ele viu que do solo da piscina subia uma água branca. E aí ele falou, tem uma água branca saindo do chão lá da piscina. E aí ele foi ver, meu esposo foi ver na época, e ele simplesmente chegou e falou,
é água de pedra, né? Ele falou assim para mim. Quando ele falou, eu não pensei 2 vezes. Eu já tive todos os sinais. Eu tive a chuva, sendo que de manhã estava um sol. Eu tive o aviso, eu tive a chuva e eu tive a água de pedra, como disse ele, né? E aí começou a chuva e a gente saiu e fomos e realmente teve aquela tragédia lá. Mas ninguém na minha casa se feriu por esse fator, né? Por eu poder ter a sensibilidade e entender que ser mulher também é ter esses sexto sentido, como o povo fala, né? Essa intuição, né? Essa intuição, exatamente. Que, assim, na maioria das vezes é Deus alertando a gente de alguma coisa, né? E isso é muito normal, pelo menos assim comigo, eu tenho uma sensibilidade muito grande a isso. Quando que nem trabalho, você vai fazer uma parceria e você fala assim, não vai dar certo. E aí, às vezes, eu por muito tempo, eu achava que era cisma, né? Cisma, implicância, tava ficando doida, porque aí você acha que é, né? Só que aí, aos poucos, eu vou falando assim, não, isso não é cisma, porque quando eu insistia, ia lá e quebrava a cara, o negócio não dava certo. Então, a gente precisa ouvir, né? Porque Deus, ele tá falando com a gente ali o tempo todo. E na maioria das vezes, quase todas, não é a voz. A gente acha que vai ouvir aquela voz de trovão, né? Deus vai lá desse jeito. E não vai ser assim. Exatamente. E eu acho que isso também vale para o nosso trabalho. Conseguir ouvir quando eu devo fazer esse negócio. Parar um segundo, de manhã, pensar, meditar, escutar e acreditar naquilo que você está ouvindo. Porque um pensamento, ele vai embora. Mas algo que fica ali contínuo na sua mente é algo que vem realmente para mudar a sua história. Ou é algo prejudicial, ou é algo bom, né? E às vezes, Ju, isso vem à noite, né? Já aconteceu comigo, de assim, eu durmo aí, tu pede alguma coisa para Deus, né? Senhor, me dá uma direção para tal coisa. E aí, assim, você acorda na madrugada com aquela ideia na cabeça. E se você não anotar, você esquece. E já por algumas vezes eu peguei o celular, que nem uma maluca, cheia de sono, mas eu pegava e anotava, porque senão no dia seguinte a gente ia esquecer, né? Então é o tempo todo a gente tá ligado a isso e respirar e fazer com calma, não tomar uma decisão precipitada, né? Foi aquilo. E se você não tivesse ouvido, se você não tivesse acalmado o teu coração ali, tivesse começado a arrumar as tuas coisinhas ali, e não tiver, que besteira, tá todo mundo falando que é besteira, isso é besteira também, né? E o mais incrível é que não foi só a minha família, minha mãe também acabou saindo da casa junto. Porque na correria foi tão grande que até minha mãe eu tirei de casa. E até ela se salvou mesmo daquilo tudo que aconteceu. E tua casa ficou destruída? A minha casa, as colunas que tinham na parte de trás de outra casa vieram todas entrando na parte de trás da minha casa. Toda. Foi, é muito ruim lembrar, né? Porque eu acho que foram muitas cicatrizes daquele momento, sabe? Não só do material. Porque, assim, casa, a gente compra, coisas materiais nós compramos, mas aquele sentimento de quando você tá no abrigo, você tem que falar pro seu filho, não tenho para onde ir, não sei para onde eu vou. E isso marca muito. Isso muda o como você vai ver a vida. Né? Mas eu acho que depois, assim, de tudo, né? Assim, a inspiração que você hoje é para os teus filhos, porque naquele momento você teve que falar assim, não temos nada, acabou, a gente não tem para onde ir. O mais forte é eles dando a força, né? Porque ser mãe, assim, entrando um pouco no tema que a gente veio conversar, ser mãe é isso. É hora que os filhos vêm acalentar. E na minha vida profissional e na minha vida pessoal, os meus filhos tiveram muito a agregar. Muito. Tanto no abrigo, que foi, eu até te contei, né, sobre isso, que no dia seguinte eu ainda estava na adrenalina, eu não sentia aquele, nossa, meu Deus, eu perdi tudo. 3 dias depois eu já, meu Deus, e agora? E aí eu sentei no meio-fio, na calçada, e comecei a chorar. E comecei a chorar. E o meu filho mais novo, ele veio e falou, mamãe, que você tá chorando? Porque no abrigo para criança, eles levavam um brinquedo, distraíam. Só que o meu filho
parou de observar as brincadeiras e os brinquedos e aquilo tudo e começou, cadê minha mãe? O que minha mãe tá fazendo? E aí ele veio e ele me perguntou isso. Foi a hora de eu falar pra ele, a gente perdeu tudo, a gente não tem pra onde ir. Porque chega uma hora que a mãe tem que falar, ou o pai tem que falar. E aí ele riu e falou assim, peraí, mamãe, não chora não. E ele saiu correndo, porque na hora da correria, cada filho meu pegou uma coisa. Meu filho mais velho pegou uma coleção de jogos, de videogame. O meu, esse que falou comigo, não chora, pegou uma sacolinha e colocou alguma coisa dentro, não tinha visto o que era até então. O outro pegou o irmão mais novo e eu peguei uma pasta com documento e peguei manta. E foi isso que eu peguei, uma manta. E a chave do carro. E a chave do carro. Chave do carro para sair de lá. E a chave do carro. E aí ele veio correndo com essa sacolinha que ele pegou de casa e ele falou assim, mamãe, não chora. Eu trouxe o dinheiro pra gente comprar outra casa. E ele me deu, era o cofre dele. E tinha R$5 dentro do cofre. E ele tinha esperança com esses R$5. E eu já tinha perdido a minha. Uhum. Então, ele me deu força para começar de novo. E assim, naquele momento eu ainda chorei mais um pouco, né? Porque mãe, comecei a chorar. Porque você chorou por ele ter tido essa atitude com você. E de vergonha de mim por não acreditar num Deus tão grande que a gente tem na nossa vida. Então, assim, tem gente que passa o dia inteiro olhando no celular e não consegue olhar pro seu filho e falar, oi, meu filho, o que tá acontecendo com você hoje? Dá um minuto de atenção pro filho sem o celular do lado. E às vezes Deus tá usando ele para falar com a gente. Oi, Ju, esses dias eu tava vendo um médico falando e eu achei que, assim, eu me segurei para não chorar, porque eu já choro à toa. Manteiga. Eu lembro que quando eu amamentei o meu filho, eu gostava tanto de olhar dentro dos olhos dele, e aquilo ali para mim era um momento que eu não queria que acabasse. Então eu tive tanto prazer em amamentar meu filho, porque era aquele momento assim, ele olhava tão fixamente no meu olho, que era algo assim indescritível, ainda mais que eu tinha passado por uma perda de um bebê. Então, aquela conexão que eu tinha com meu filho era algo tão forte. E aí eu vi esse médico falando, né, o relato dele, avisando as mães que as mães estão colocando o filho no peito para mamar e mexendo no celular com a outra mão. E essa conexão que é muito importante do filho com a mãe na hora da amamentação, que é claro que tem mães que não conseguem amamentar, mas tem essa conexão do olhar, do pegar, do sentir, essa conexão de perto que o médico estava falando, sobre a questão do bebê, que ele enxerga, né, um determinado palmo, né? Uhum. Então ele precisa dessa conexão com a mãe. E na hora da amamentação é exatamente a distância, né? E que ele começou a observar que isso não estava acontecendo com os bebês e ele começou a questionar as mães como que elas estavam fazendo para amamentar. E elas estavam... Aí começaram a relatar para ele que estavam colocando o bebê no peito, pegando o celular. E naquele momento que eu acho que é tão importante dessa conexão da mãe com o filho, elas estavam mexendo no celular enquanto o bebê... É sobre isso. Eu te confesso que assim, tem muita coisa hoje que tá me chocando, muita coisa. É sobre isso. Mas isso foi algo que foi muito forte para mim, porque eu fui lá, sabe, naquele momento, e eu fiquei pensando assim, quantas mães que não conseguem amamentar, ou que perderam seus filhos, que nem foi o meu caso, que jorrava leite e eu não tinha o meu bebê, outras que não conseguem amamentar porque às vezes não tem leite mesmo, que choram por não conseguir amamentar, e aí tem mães que têm tudo, que pode amamentar, que estão com seus bebês e estão preocupadas em olhar o celular no momento que para mim é um dos de maiores conexão com o filho. Exatamente. É sobre isso. E aí começamos a entrar nessa vertente. Então, a mãe se preocupa com o celular, a mãe se preocupa com o trabalho e a mãe não se preocupa com o filho. Não vamos generalizar, né? Algumas. Não, lógico que não. Algumas. Então, assim, hoje eu lido com mulheres de vários tipos, de várias religiões, de várias etnias, de vários estados.
E eu posso te dizer que a maioria pega o celular e dá na mão do filho para falar, eu preciso de 1 minuto de sossego. Só que não é 1 minuto. Não. No mundo virtual, 1 hora passa, assim, muito rápido. Né? E isso, hoje, está trazendo uma adolescência muito... Eles não entendem o que nós estamos tentando passar para eles, ficam rebeldes. Então, assim, vou dar uma experiência de uma coisa que aconteceu com o meu filho. Eu dei um castigo para ele. Eu pedi ele para tirar um lixo, porque na minha casa todos têm tarefa, né? Então, eu pedi ele para tirar o lixo. E aí ele passou o dia inteiro, ele não fez. Quando chegou a noite, eu desliguei e tirei o cabo da televisão do quarto dele, para ele não ficar no videogame, e tirei. Ele colocou na sala, foi lá, pegou o lixo, colocou o lixo, levou para a lixeira. E aí ele voltou e pegou o cabo e colocou na TV. Ele não entendeu que castigo não tem nada a ver com você executar aquilo que foi exigido a você. O castigo, entre aspas, né, é uma punição pelo tempo que você não fez. Então, quem decide o tempo não é o filho. É a mãe. E meu filho tem 16 anos, tá? E eu boto de castigo. O meu acabou de fazer 17. Tem quase 2 metros de altura. Então, assim... E eu sou pequena. Então, uma mulher pequena mandar um menino de 2 metros de altura já é difícil. E aí, eu falei com ele, quem deixou você ligar a TV? E aí, ele me respondeu, eu achei que já tinha acabado. Eu fiz o que você mandou e eu peguei e fiz. Eu falei, mas quem tem ordem, quem dá ordem na casa são os pais. Eu não preciso bater, mas eu tenho que ter autoridade. A autoridade vem nisso. E mulher que trabalha fora, ela tem que entender que a conexão com o filho é olhar e saber assim, meu filho está diferente. Mesmo que eu passei o dia inteiro no trabalho, quando eu chegar em casa, eu quero as tarefas prontas, eu quero saber o que ele fez, eu quero saber a atividade da escola, eu quero... Tudo. Isso é ser mãe, né? E aí eu falei, ok, você pegou o cabo da TV, então me dá o celular. Quem define a punição sou eu. Então, antes era só a TV e você estava com o celular. Agora você vai ficar sem o celular, já que você quer a TV. E aí ele fez pirraça, igual a criancinha, batendo o pé no chão e chorando. E aí eu falei pra ele, como assim? O que tá acontecendo? Ah, mas eu tô revoltada. Era só ter feito a tarefa que ele sabia que poderia Fez a ser tarefa feita. Uma coisa e muito aceitado simples. a primeira punição. Porque na vida não vai ser tão fácil. Não vai ser um cabo de TV. Não. O mundo, ele não sempre perdoa. vai piorando. As punições vão piorando. Então, se você comete uma infração, você vai punido por aquilo. Se você comete novamente a mesma infração, ou diferente, é outra punição. E aí, dentro disso, nossos filhos acabam tendo essa deficiência devido ao celular, né? Devido a mãe não ter esse tempo de ficar observando, o filho ficar muito tempo em tela. Isso é um problema, né? Hoje em dia. E a gente... eu lembro que quando esse médico falou sobre esse relato da mãe, teve uma que ele falou que, em especial, ela não tinha prestado atenção nisso. Quando ele falou, mas o que você está fazendo com a outra mão? Você está usando o celular? E disse que ela desabou na hora, porque ela não estava prestando atenção naquilo que ela estava fazendo. De tão automático que é hoje o telefone. Né? A gente está aqui conversando. Ju, vamos tomar um café? Vamos. Eu sento na mesa e começo com o telefone. Não pode falar que eu estou prestando atenção. Não tem como. E aí a gente tem que se policiar, porque com os nossos filhos isso é pior ainda. Porque aí é tempo de qualidade. Você olhar para o teu filho num dia e no outro dia você falar assim, nossa, ele cresceu. Exatamente. Nossa, tá passando rápido, porque realmente está passando muito rápido. E a gente saber dosar isso, né? Dosar essa... A gente sabe que eles estão vivendo uma era que é da tecnologia,
Não tem jeito, a gente também não pode falar assim, não pode mais celular, não pode mais nada, mas a gente tem como controlar de alguma forma. Sim. É hora de comer, é hora de estudar, é hora de estar sentado junto, é hora de conversar, é hora de assistir um filme, é hora de dar uma volta, porque senão se resume só nisso aqui. Eu dependo de trabalhar com celular. Então, quando a gente depende de trabalhar com celular, a gente fica meio sem opção, né? Computador, celular, a gente precisa. Mas assim, eu vou te falar, Ju, que não é algo que me gera prazer. Não é. Tem gente que gosta, né, de estar ali e tal. Não é algo que me gera prazer. E no trabalho é a mesma coisa, né? Eu só consigo ter essa conexão com as minhas clientes. Você reparou que eu não pego no celular? E assim, por exemplo, eu não quero nem olhar o celular. Eu quero sentar lá, eu quero, assim, curtir, porque é o teu momento de você estar ali. Porque no celular você está em qualquer outro momento. Então, ali é um tempo que você tem para se olhar no espelho, para conversar, para falar alguma coisa, né? Para ter o teu momento, não é momento de ficar olhando rede, né? Eu dei um workshop de maquiagem no sábado, né? E eu falei sobre isso com as mulheres. Eu falei assim, o problema hoje é que as mulheres estão se comparando com mulheres que não são reais no Instagram. Exatamente. Porque aí eu botei uma foto no slide da minha apresentação, eu botei assim, essas mulheres famosas, né, artistas, e a foto real dela, maquiada, bonita, arrumada, mulher normal, com textura na pele, com fiapos arrepiados no cabelo, porque mesmo no penteado isso acontece, e do lado uma imagem totalmente produzida, né? Aquele retoque do Photoshop, do filtro. E eu falo, gente, isso está adoecendo vocês. Porque nós somos reais. Eu tenho 49 anos, aí eu vou ficar colocando filtro no Instagram, aí quando você me conhece pessoalmente, você vai falar assim, nossa, eu prefiro que você fale assim, nossa, Ana, você é igual a foto que eu tô vendo lá. Eu prefiro que você fale, nem me conheça. Eu prefiro. Mas sou eu e cada um faz aquilo que acha. Mas a gente tá vivendo um tempo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E principalmente da mãe com os filhos, porque é um tempo que não volta. Não vai voltar. E aí, Ju, você passou por isso tudo, aí você saiu de lá, do abrigo, você recomeçou a tua vida. Na época você já trabalhava como cabeleireira, tu já trabalhava? Já trabalhava, porém em salão de beleza, só atuante, né? Eu não era docente, eu não era professora, eu era somente cabeleireira. Tu saiu assim, você e os teus filhos, você tava com a roupa do corpo. Com a roupa do corpo. E o teu trabalho, você tinha o teu trabalho, teu marido também? Não tinha mais o trabalho, porque o que acontece? A cidade inteira parou. Foi bem desafiador. Ninguém ia para salão de beleza. E a gente estava vindo de um período, né, por eu trabalhar também nessa área da beleza, a gente pegou uma pandemia que não foi mole, que foram quase 3 anos, né? Petrópolis me emendou 3 anos, porque aqui é tudo mais fechado, né, eu acho. E aí, assim, os 2 anos de pandemia, mas o ano seguinte estava todo mundo apavorado. Então, você não conseguia fazer conexão para fazer um trabalho. Então, foi um período bem desafiador. E aí veio e emendou a chuva. Então, foram, assim, 4 anos de desafios. E é o que você falou, a cidade inteira foi destruída, porque não foi só o teu bairro, a tua casa. Foi a né? cidade Foi inteira. Tudo. Eu lembro, assim, morando no centro ali, era assim... A 16 de março. Eu morava bem ali em frente, e assim, no dia da chuva, você via só os carros vindo, rodando, assim, de tudo que era lado, dando pancada, aquele monte de móvel, a farmácia que tinha embaixo do meu apartamento, aí chegou uma hora que não deu vazão, caixa de remédio indo, armazém do grão, né, e teve assalto, porque o pessoal começou a roubar as coisas dentro das lojas. Olha, foi a cidade inteira. E foram 2 chuvas, né? Foram 2. A primeira não aconteceu nada na minha casa. Aconteceu no trabalho, mas não na casa. Foi em fevereiro. Em março aconteceu na minha casa. Foi muito perto uma da outra. Então, assim, a cidade levou 2 baques. Foram 2 baques, né? Então, ninguém fazia cabelo, ninguém fazia nada. Muita gente perdeu entes queridos e tal. Então, parou tudo. Então, ficou estagnado, né? Dentro disso, eu não trabalhava, né? Então, quando eu estava numa briga, eu já sabia que isso ia acontecer. Então, eu falei, gente, eu preciso mudar a minha vida.
Daí eu conheci uma moça chamada Vanessa Palutini. Eu saí do salão onde eu estava, fui trabalhar no Shopping Dom Pedro e conheci a Vanessa Palutini. E a Vanessa Palutini estava falando do trabalho dela para manicure e tal, e ela estava convidando ela, explicando a transição de carreira e tal. E aí eu já estava em processo de emagrecimento. Eu falei, gente, já que eu estou emagrecendo, acho que eu vou tentar ver como funciona, né, a mudança da transição de carreira e tal. E aí eu parei e falei com ela assim, então, eu ouvi você conversando, desculpa, conversando com a manicure, mas eu quero saber qual é o seu trabalho. E ali a cadeira é bem pertinho, né? E aí ela começou a falar para mim qual era o trabalho dela, que era desenvolver pessoas no mercado de trabalho, que era fazer a transição de carreira, pessoas que são de uma carreira, ou alavancar a carreira. Aí eu, Nesse de alavancar a carreira, ela é uma pessoa que faz conexões, né? Então, assim, eu comecei a fazer, né, ter ela como coach na minha vida. Eu falo que ela é minha amiga hoje em dia, né, amiga pessoal. E ela vai vir aqui. Tu já falou pra ela, gente, né? A Vanessa vai vir aqui. Aproveita. Então, assim, em breve a gente vai conseguir um horário pra Vanessa estar aqui também. A Vanessa vai vir, se Deus quiser. E ela fez um treinamento comigo. Eu comecei a me enxergar, não só como mulher, não só como cabeleireira, não só como mãe, mas como uma profissional de sucesso. Falei, gente, peraí. Por que todo mundo quer fazer cabelo comigo? Ou por que todo mundo queria conhecer o meu trabalho? Por que as pessoas se interessam? E ela sempre falou para mim, você já observou que todo mundo sai da sua cadeira e fala, que experiência nova, que coisa diferente. Gente, eu sou prova disso, porque eu nunca tinha passado por isso. E assim, o que eu vivi aquele dia, a gente estava entre amigas, né? Mas surgia um assunto que tocou na minha ferida, né? Ali, que ninguém ficou sabendo. Ninguém. E eu só fiquei quieta, né? E eu falei, um momento de ficar quieta porque eu estava a ponto de chorar. E eu fiquei, aí foi a hora que você me chamou para cortar meu cabelo, né? E quando eu sentei, eu lembro que eu tava assim, eu não queria nem olhar para nada, eu queria só olhar para baixo. E eu lembro que você botou a mão no meu ombro e você olhou nos meus olhos pelo espelho e você falou assim, tá tudo bem? Só que você sabia que não tava. E não foi só comigo essa experiência, que você tá falando isso. Outras pessoas então, Então, é diferenciado mesmo. Por que eu quero que você cuide do meu cabelo? Porque, assim, na verdade, é aquilo, é o diferencial que você oferece, realmente você oferece. É porque, além de largar o celular, né? Porque tem profissional que ele faz seu cabelo mexendo no celular, e eu observo, né, a atitude das pessoas, eu acho que eu consigo isolar você comigo ali. Eu coloco uma redoma em que todo mundo tá falando sobre tudo. Gente, olha, foi algo assim, muito diferente, porque a gente estava cercado de pessoas, mas é como se você realmente tivesse criado uma bolha ali, ninguém prestou atenção no que a gente estava conversando, e é como se todo o resto eu não estivesse ouvindo nada. Não tem ninguém tivesse silenciado. E é algo que é o teu diferencial, que eu nunca tinha vivido essa experiência. Não tô te falando porque eu tô aqui na tua frente, né? Falei isso com outras pessoas. Então, assim, nunca tinha vivido isso, essa experiência que eu tive contigo. E eu me identifiquei muito com isso, porque é algo que eu gosto de viver com as minhas clientes. Porque eu tenho cliente que começa pro atendimento e começa a chorar comigo. E a gente senta, toma um café, e aí dali cria-se amizade, Isso me chamou muita atenção, porque é assim, eu já tinha feito pessoas viverem isso, mas eu nunca tinha vivido isso como uma profissional. Então eu fiquei mais emocionada ainda, porque eu fiquei do outro lado. E a Vanessa Palutini virou minha cliente depois da primeira experiência. Ó, tá vendo? Não, é ir lá, gente, ó, se vocês forem lá, sentou na cadeira da Ju, tu pode saber que tu vai voltar. E que é diferente, né? Eu acho que eu levo um pouquinho de vocês comigo, e a maioria são clientes, mas viram amigas. E amigas de anos, e amigas que uma dessas pessoas que conviveram comigo, na primeira chuva, eu fiquei sem carro. Na segunda chuva, eu estava com o carro emprestado de uma cliente. Ela deixou o carro dela
com chave, documento ok, tudo ok. Falou, toma aí. Deus cuidou de todos os detalhes, Ela deixou né? a chave do carro que eu peguei, não era do meu, porque o meu, na primeira chuva, já tinha ido. Era do carro emprestado. Deus, ele cuidou de todos os detalhes para te tirar de lá com a tua família. Exatamente. E aí, tudo que eu queria era ter um momento de alguém prestar atenção em mim. Eu acho que muitas mulheres precisam disso. Em um momento de você parar e falar assim, nossa, tá tudo bem? Quantas pessoas perguntaram para vocês se tá tudo bem hoje? E principalmente a mulher que é vista como forte, ela não ouve essa pergunta. Ela não ouve. Porque ela tá sempre bem, ela tá sempre sorrindo, ela tem uma profissão. Então, assim, eu não preciso saber se ela tá bem, porque eu sei que ela tá. Só que... Será que está? Eu lido com mulheres que são financeiramente, né, bem-sucedidas, mas que não se olham no espelho. Eu tenho que forçar. Olha no espelho. Ai, Ju, vamos, facilita a minha vida. Eu ainda brinco assim. E aí ela olha e ela fala assim, nossa, hoje foi a primeira vez que eu parei para me olhar no espelho. Então, levar a vida um pouquinho mais leve, nem que seja no cabeleireiro, nem que seja um largar momentinho. um pouquinho isso aqui, ó. Um Não pouquinho, assim. Quem é bem. você? Como você vai se ouvir se você só escuta o que tá na tela, o que tá na TV, o que tá ouvindo no rádio? Tô no celular, tô no fone. Quando eu não tô no fone, eu tô vendo vídeo. Eu saio de uma tela e pulo para outra. Você não consegue ouvir a voz de Deus, você não consegue ouvir a tua voz interna, você não consegue ouvir a tua família, você não consegue nem ouvir a tua amiga que às vezes quer te avisar de alguma coisa e você não consegue dar atenção para as pessoas que você mais ama. Aí quando você encontra um profissional que ele para você, aí você fala, nossa, é diferente. A experiência é diferente. É diferente porque eu faço com que você consiga se ouvir. Eu falo isso, quando eu vou atender, eu falo assim, você respondeu tudo que você precisava, você olhou tudo que você precisou no teu celular? Ah, já. Eu falei assim, então deixa ele de lado pra gente agora ser o teu momento. Porque senão é o tempo todo. Você tá ali fazendo e tá ali no celular, né? E assim, hoje no mercado temos vários cabeleireiros bons na cidade, aqui, fora e tal. Mas eu acredito que falta isso. Ele conhecer o cliente dele, ele parar e tirar aquele atendimento, um fluxo contínuo e começar um fluxo individualizado. Eu estou com você, eu estou com você. É 100% seu. É o teu horário, é o teu momento. É o seu momento. Claro, dezembro não dá para ter tanto tempo. Mas espera aí, eu tô com a mão no seu cabelo, é algo íntimo. Eu tô tocando na sua pele, é algo íntimo. Quantas pessoas tocam? Qualquer um pode chegar e colocar a mão no seu cabelo? Não. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade com toque. Mas eu não gosto que qualquer um me encoste. Normal. Porque é uma coisa que é íntima. Acho que ninguém gosta que uma pessoa que você nem conhece fique te encostando, te pegando. Qualquer um passa na rua e coloca a mão no cabelo. Não é. Então, se eu vou te tocar, tem que ser com respeito, tem que ser com carinho e principalmente com conexão. Principalmente com conexão, né? Então, assim, não só no cliente, mas no seu filho, na sua amiga. Ah, vou tocar a mão de uma outra pessoa. Toque sentindo aquele toque. Às vezes a pessoa aperta a sua mão e ele tá num dia estressado ali. E aí você no aperto de mão, você já sabe que ele tá estressado. Num abraço. Num abraço. Às vezes a pessoa tá sedenta por um abraço. Um abraço. Um abraço. Como foi seu dia? Normalmente eu pergunto, gente, é sempre. Como foi seu dia? Se eu não sei como foi seu dia, como eu vou te tratar? Ai, Ju, nossa, eu passei correndo, eu fiz não sei o quê, eu fiz sei lá o quê. Eu passei a noite no hospital, Se eu sei que tu passou a noite toda no hospital, eu tenho que fazer um ambiente o quê? Silencioso, porque você quer sossego. E às vezes é numa pergunta dessa que a pessoa já desaba. Exatamente. E a gente sabe que botar pra fora, porque às vezes a gente tá vivendo em tempos assim, tão corridos, tão desafiadores, dentro da tua casa tu não consegue desabafar. Tu não consegue mostrar a tua fragilidade, até para os nossos filhos. A gente não quer mostrar tanta fragilidade para eles. Então, é que nem eu e meu filho, né? Então, eu não tenho o pai dele presente. Então, assim,
eu não gosto de demonstrar muita fragilidade para ele, eu gosto de mostrar no momento certo, na coisa certa. Mas tem coisas que às vezes eu queria estar ali chorando, queria explodir naquele momento. Quantas vezes eu fui pro meu quarto chorar, né? Ah, você quer alguma coisa agora? Eu vou lá tomar um banho. Porque eu precisava botar aquilo para fora. E esse é o direito. Né? A gente mulher tem hora tem que a que gente ter, precisa né? botar para fora, a gente precisa ter alguém Exatamente. para você falar. Então, hoje tá tudo muito assim, e pela correria, nem para fora você tá colocando. Exatamente. Não Você tá engolindo o choro. Só que isso a Exatamente. longo prazo tá trazendo ansiedade, depressão, Aí entra na minha crises de segunda pânico. função. Entra na minha segunda função. Dentro do salão, fazendo cabelo e tal, fiz a transição de carreiras com a Vanessa Palutini. Migrei para docente, porém eu comecei a me especializar, porque eu percebi que o lado emocional das mulheres, tanto dentro de casa, com os filhos e trabalho, eles começaram a atingir o couro cabeludo, os fios. Então, peraí, o que está acontecendo? É muita alopécia, muito eflúvio telógeno, muita patologia relacionada à emoção, muita depressão. Peraí, se eu sou cabeleireira e eu quero que o meu cliente tenha o melhor tratamento, eu primeiro preciso entender o porquê que está caindo tanto. Tem cabeleireiro hoje em dia que ele faz uma terapia capilar simples, acreditando que aquilo vai ser um milagre, e às vezes é emocional. Você tem que saber a hora de encaminhar. A raiz de onde está vindo. Exatamente. E a hora de encaminhar para um profissional. Né? Eu posso indicar um medicamento? Não. Eu posso indicar um shampoo? Eu posso. Mas como cabeleireira, eu não posso indicar um medicamento. Isso é função de outro profissional. Eu só vou ter esse domínio se eu tiver o conhecimento. E aí eu fui me formar, primeiramente, como terapeuta capilar na maior clínica de terapia capilar da América Latina, que fica em Florianópolis. E lá eu passei... Gente, é incrível a experiência. Eu passei lá dias e dias fazendo essa minha especialização, e aí eu virei terapeuta capilar por essa clínica, né? Por essa é um hospital praticamente, gente. É uma coisa fora do que a gente conhece aqui no estado do Rio, né? E aí fiz a minha especialização, voltei para Petrópolis, comecei a desenvolver isso com as minhas clientes, juntamente ao meu trabalho de cabeleireira. Mas tinha aquela raizinha do você gosta de ensinar, você gosta de ensinar. E aí a Vanessa falava assim, cara, o jeito que você faz é tão gostoso que a gente podia ter mais pessoas que fizessem isso. E aí eu me inscrevi para uma vaga de docente em São Paulo, inicialmente docente da área da beleza em São Paulo, e aí do Senac, São Paulo. E aí, assim, ampla concorrência, o Brasil inteiro poderia se inscrever, uma vaga só. E eu me inscrevi pensando assim, será? Muita gente se inscreveu. Dentro dessas várias pessoas que se inscreveram, no finalzinho das seleções, se eu não me engano, foram 2 meses de seleção. No dia de chegar o e-mail, não chegava. E aí, eu sou ser humano, né? Então, eu comecei a chorar de novo. Igual lá no abrigo. Comecei a chorar de novo. Ai, meu Deus, por que eu fui me meter nisso? Agora eu tô frustrada porque eu me inscrevi. Gente, ó, é muita coisa para um ser humano. Eu me inscrevi em uma vaga para São Paulo. Pro estado. Para aquela função, uma vaga. Ampla concorrência. E eu ainda estava chorando porque eu cheguei na final e ainda não tinha recebido o e-mail. Nessa de ficar choramingando, meu filho, o mesmo do cofre, chegou para mim e falou assim, mãe, você tá chorando? Porque ele é uma criança assim, ele quer saber o porquê que eu tô triste, porquê que eu tô chorando, e ele me pergunta. E aí eu respondi assim, mamãe tá chorando. Por que você tá chorando? Mamãe tá chorando porque a mamãe queria trabalhar num lugar, só que é muito difícil entrar. Muito difícil. E a mamãe não teve resposta, eu acho que eu não vou entrar.
E na minha casa eu tenho a minha estante e aí eu coloco troféus, certificados, diploma, tudo que eu ganho eu coloco ali. Como se fosse meu cantinho da vitória, sabe? Que eu acho que toda mulher devia ter o cantinho da Cantinho da vitória. Vitória. Sabe? Porque ali vai te lembrar quem você é. Se tá na gaveta, você não vê. Mas se tu passa todo dia e vê, "Ih, aquilo ali eu ganhei por causa disso. Aquele broche eu ganhei por causa daquilo." E assim. Ele me pegou pela mão e me levou lá. "Mamãe, vem comigo. Mamãe, se com todos esses troféus, com tudo isso aqui, tu não entrar é porque Deus não quis." Aí a mãe passa vergonha nesse momento. De e novo. aí seca as lágrimas e fala assim, "Filho, tá bom, filho, que bom." E aí, quando eu olho no meu e-mail, tá lá, "Parabéns, você foi selecionada para a vaga." Então, eu passei na vaga. Uma vaga. Deus, ele tem sempre um propósito na nossa vida, né? Ele te tirou de lá, ele te salvou, você e a sua família. Hoje você está num lugar que você pode ensinar, porque a técnica é muito fácil, É né? fácil. A técnica você estuda, você faz curso, só que o que você ensina não é só a técnica, e é o que mais falta hoje, no meu ponto de vista. E como professora, né, eu pude conhecer várias pessoas, ainda conheço várias pessoas lá, mas assim, das turmas que já passaram por mim, eu tenho alunos que falam para mim assim, "Professora, estar com você é uma experiência incrível." É incrível o seu jeito, o jeito de você falar, o jeito de você tratar, gente. Eu tive experiências de alunos falarem sobre depressões, assim, níveis gravíssimos dentro de sala. Alunos que assim, eram homossexuais e não conseguiam se assumir dentro da sala. Pessoas que... Porque eu olho além. Uhum. Ensinar a fazer um corte é fácil. Ensinar a reconhecer a personalidade daquela pessoa é muito difícil. E aí eu ensino isso para os meus alunos, não só a técnica, claro, mas eu ensino a você enxergar além do que o cliente tem na carteira, além do que a roupa que o cliente está usando, a marca que o cliente tem no relógio. Você tem que começar a enxergar o ser humano, né? E aí eu lembro que assim, um dos desafios mais incríveis que eu tive, que eu fui encaminhada para fazer um serviço, eu fui para uma cidade vizinha, né, da onde eu moro lá em São Paulo, dar aula para uma turma de manicure, porque eu sou manicure também. Então, vamos lá na lista: manicure, cabeleireiro, terapeuta capilar, tricologista, porque depois eu me graduei em tricologista e dentro de outras coisas. Fui dar o curso de manicure. Prepara a tua agenda, que já é lotada. Mas ruim eu não faço, não, gente. Só dou aula lá em São Paulo. Quando precisam de mim, eu vou lá e faço. Mas assim, quando chegou lá, me avisaram assim: o nível de alunos desistentes é enorme. É enorme. Então, assim, se você tiver uma turma muito grande, quando você chegar e terminar com pouquíssimos, você não se preocupe, porque é normal. Aquilo veio para mim não como, "Ai, nossa, que triste." Veio assim, então é um desafio. Porque se ninguém pode, o porquê que não pode? Vamos conhecer quem são meus alunos. E aí a turma foi a primeira turma daquele programa, né, ali, que não desistiu ninguém. Todo mundo que entrou, todo mundo se formou. E me perguntaram, "O que você fez?" Tem coisas que não dá para ensinar, porque é teu isso, você ama o que você faz e você dá o teu melhor pro outro. O que você fez? Não tem como ensinar isso. Aí eu comecei a pensar, mulheres do interior, algumas têm carro, outras não têm carro. Então, o que vamos fazer? Vamos conversando, vamos fazer entrosamento entre os alunos. Quem tem carro pega quem não tem. Então, vamos eliminar a dificuldade. Mulheres que tinham filhos pequenos. Às vezes queria faltar por causa do filho. A outra ia buscar de carro, levava os filhos e ficava o filho de uma brincando com o filho da outra na sala do lado.
Você foi uma solucionadora de problemas. Vamos resolver. Resolve. Dificultar é fácil. Não É pode. muito fácil o tempo todo. Não pode aqui, não pode Não lá. pode criança, não pode chegar atrasada, não pode isso, não pode aquilo, e a pessoa desiste. Mas a porque- criança pode ficar do lado de fora, a criança pode ficar na sala do lado, a criança não pode estar dentro da sala de aula, obviamente, né? Pelo que a gente trabalha. Mas ela não pode? Ela não pode dar uma carona para amiga? Ela pode. Se eu tenho dificuldade, você facilidade, você não pode me ensinar o que Com você certeza. sabe? E isso, né, Ju, deveria ser algo que deveria ser normal para tudo. Para tudo. Para tudo. Se você Exatamente. tem facilidade numa coisa, eu tenho essa facilidade. Um tem dificuldade, outro tem facilidade. Vamos criar soluções. Eu trabalho diretamente com mulheres, né, o tempo todo. E aí é difícil. Olha, eu acho que não tem uma vez que chegam para mim com alguma coisa. Ah, mas eu não tô fazendo por causa disso. Eu falo, então vem cá. E eu falo assim: você quer realmente ajuda? Eu vou lá e dou 10 saídas. Aí eu falo: você só não faz se você não quiser. Exatamente. Porque aí a pessoa é obrigada a falar assim: não, que realmente eu não quero, então tá tudo bem. Então você não quer, a pessoa tem o direito. Mas a gente precisa disso, acho que o mundo tá precisando muito disso. De pessoas que solucionam, de pessoas que entregam além do trabalho, além do corte do cabelo, além de uma maquiagem, além de uma oportunidade de trabalho. Mas qual é o diferencial que você está entregando para aquela pessoa? É saber ouvir o outro, ouvir, porque às vezes é uma fala do outro que você vai aprender também. Quanta coisa eu aprendi com a tua história, quanta coisa, se eu contar a minha história, você vai aprender com a minha história. E talvez você identifique uma outra pessoa que você fale: posso ajudar aquela pessoa porque a Ana me falou algo que virou a minha chave. E olha essa troca como é gostosa. E Ana, acho que o que é mais incrível hoje é que mulheres que ajudam mulheres, assim, não tô falando excluindo homens, não. Mas assim, por quê? Eu, às vezes, moro perto da sua casa, você precisa trabalhar, e às vezes você chega 1 hora mais tarde, e você tem um filho. O que custa eu virar para você e falar: ó, deixa aqui em casa, eu cheguei primeiro, eu dou jantar para o meu filho, se for uma pessoa de confiança, se for uma pessoa que é sua amiga, que está junto com você, o que custa isso? Mas eu tenho 4, eu não tinha vizinho, eu não tinha os vizinhos para ajudar. E hoje ainda passo por esses desafios, tá? Porque igual janeiro eu tô em São Paulo, janeiro eu volto para São Paulo, volto para o Senac São Paulo, e os meus filhos ficam aqui, no Rio. Então, eu vou para São Paulo e os meus filhos aqui. Aí, o que faz uma mãe ir para São Paulo e deixar os filhos? É a grande pergunta que todos me fazem. Eu digo que eu trabalhando no lar, eu posso proporcionar para os meus filhos coisas que se eu trabalhar só aqui, eu não consigo. E eu sei que quando eles crescerem, eles vão entender que passar uma semana longe da mãe, passar 15 dias longe da mãe, dói. Mas se você tiver uma parceria ou alguém que vá suprir essa necessidade, tudo bem. A mãe não precisa também se punir porque eu preciso trabalhar em uma outra cidade e deixar o filho com o pai. E o pai não precisa ficar com raiva porque a esposa vai trabalhar em outro lugar e trazer uma qualidade de vida maior para os filhos. Sendo que, eu ganho X, o outro ganha Y. Então, os dois juntos ganham o quê? É assim, né, Ju? Né? Acho que, assim, acho que isso tudo que a gente conversou, eu acho que fica muito claro, e assim, a gente está chegando no fim. Eu ficaria aqui 3 horas conversando contigo, 4, mas enfim, eu acho que ficou, assim, acho que a grande mensagem, eu quero que você deixe uma mensagem final, né, para o pessoal, mas é assim, é de você ter mais empatia pelo outro, de você aprender a ouvir mais, porque às vezes a gente reclama que o outro não ouve a gente, mas a gente está ouvindo o outro. Não ouve, né? Então, qual é a mensagem aí final que você tem para deixar para o pessoal que tá te ouvindo e que ainda vai ouvir? Eu deixo para o pessoal o seguinte: observe muito mais ao seu redor do que só o que está na tela. Porque o que está no Instagram, o que está no Facebook, o que está no TikTok, essas coisas todas podem ser manipuladas, até as fotos. Mas o que você olha no olho da pessoa, o que você sente
no som da voz do outro, ao vivo, isso sim faz diferença, tanto no seu trabalho, quanto no seu dia a dia. Isso vai te tornar um profissional melhor. Se for mulher, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Observar o próximo e ouvir a si mesmo. Acho que isso é o principal. Então, Ju, eu quero te agradecer muito por você ter vindo. Que Deus continue te abençoando, continue te usando com esse carinho todo, com esse amor todo que você atende seus clientes. Você está fazendo a diferença nesse mundo. E Deus se agrada muito disso, né? Você não é qualquer uma. E isso faz muita diferença, né? E quando a gente entende esse poder que a gente tem, que a gente pode ser luz na vida do outro, né? E é isso que você é a luz na vida das pessoas que passam pela sua vida. Você da minha também, porque ela é, gente, ela é. E ó, aqui, assim, tô muito feliz por você ter vindo, que Deus continue te abençoando, te usando, que Deus te dê muita prosperidade, cuide dos seus filhos, que acampe os anjos dele ao redor da sua família enquanto você estiver longe, porque você é uma mãe incrível, uma mulher incrível. Eu tenho certeza que mesmo quando você não tá ali pertinho, eles sabem exatamente o que tem que fazer. Exatamente. Né? Então, que Deus possa continuar te usando. E semana que vem eu estou lá para você cuidar dos meus cabelos. Se Deus Aí quiser. eu vou vir aqui, gente, vocês vão ver nas próximas semanas E vai contar a experiência nova. A transformação que vai ser. Gente, olha, não dá vontade de parar, mas a gente tem que encerrar, que a gente tem horário aqui. Quero agradecer você que esteve aí. Manda esse podcast para todo mundo assistir, porque a história dela é incrível, de superação. É uma super profissional. Eu vou marcar ela no Instagram do podcast. Já está marcado lá, mas vou marcar no meu Instagram pessoal. Procura a Ju, ela não está sempre aqui em Petrópolis, você já pode imaginar como é que é a agenda dela, mas o que eu posso te garantir, você vai ter uma experiência inesquecível se ela colocar a mão nos seus cabelos, e isso eu posso te garantir. Então, tenha uma ótima semana, que Deus abençoe sua semana, que seja um mês aí extraordinário. O mês está começando, mas muita coisa Deus ainda tem para fazer na sua vida ainda esse ano. Então, acredita, segue forte, que todos aqueles sonhos ainda podem se realizar. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, no podcast Poderosamente.